Existem muitos fatores, né, que levam à procrastinação. E existe um fator que é muito importante, mas que é pouco falado, que é o perfeccionismo. Muitas pessoas simplesmente não agem porque elas acham que ainda não estão preparadas. Sabe aquela pessoa que estuda para concurso, que compra os materiais, que aplica as técnicas, que faz cursinho, que faz as inscrições para as provas, mas que chega na hora H e não vai lá fazer? Ela acha que ainda não está pronta, ela não conseguiu terminar de estudar o edital. Tem também aquela outra que vive falando que quer se preparar para concurso, que quer fazer concurso, que ela sabe dos editais que vai abrir, ela sabe das notícias que estão acontecendo no mundo dos concursos, mas ela está esperando os filhos crescerem um pouco mais, começarem na escola, para quem sabe ela ter umas 4 horas por dia enquanto as crianças não estiverem em casa para ela começar a estudar. Tem aqueles também que querem estudar para concurso, mas que estão anos esperando as coisas melhorarem no trabalho, terminar a faculdade, se casar, se separar, enfim, nunca é o momento certo. Nunca tem todas as condições para começar. Napoleão Hill, ele disse uma frase em um dos seus livros que acabou se tornando um dos meus mantras. Ela fala o seguinte: crie um plano definido para realizar o seu desejo. E comece agora, de uma vez, se estiver pronto ou não para colocar esse plano em ação. E é bem isso, gente. Começa agora, de qualquer jeito, do jeito que você tiver, sem ter as condições próprias. Porque a verdade é que você nunca vai ter todas as condições para começar. Mesmo que a sua vida esteja uma bagunça agora, sabe? Mesmo que você não tenha tempo para nada, que seus filhos ainda sejam pequenos, mesmo que você ainda esteja na faculdade, mesmo que o seu trabalho te sugue tanto, que quando você chega em casa à noite, você mal consiga tomar banho, de tão cansado que você está. Mesmo se você tiver um casamento horrível, pensando todo dia em se separar. Independente disso, comece agora, do jeito que você puder. Se você só puder estudar 1 hora por dia, você vai estudar 1 hora por dia. Você perde a resistência de começar uma tarefa quando você inicia. Tudo vai ficando mais fácil depois que você vence essa barreira inicial. Um outro motivo para procrastinação é quando você acha que aquela tarefa, que aquele objetivo é grande demais. E aí, sabe quando você não sabe por onde que você começa, você fica perdido? Isso acontece com vocês? Quando eu decidi começar esse projeto de ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas através da aprovação em concursos públicos, eu me deparei com tanta coisa que eu não sabia nem por onde eu começava. Eu tinha que criar as redes sociais, eu tinha que escrever os roteiros, eu tinha que escolher câmera, luz, microfone, eu tinha que entender de edição de vídeo, eu tinha que procurar saber sobre tráfego pago. Era tanta coisa que eu não tinha noção, eu tinha que criar um site. Eu não sabia por onde eu começava. E aí, sabe o que eu fiz? Eu sentei, montei o meu cronograma e eu decidi encarar uma tarefa de cada vez. E aí eu focava a minha atenção naquela tarefa, eu estudava, eu tentava entender aquilo ali até resolver. E só então eu partia para a próxima. E assim eu continuo seguindo. Estudar para concurso é a mesma coisa. Se você pensar no tanto de matéria que você tem para aprender, você desanima. Sabe, se você pensar num concurso aí com 15, 20 disciplinas, não dá, entendeu? A gente perde a força, a vontade, a coragem de começar. Separa, sabe? Pensa numa coisa de cada vez. Foca numa tarefa de cada vez. Escolhe 5 disciplinas, 4 disciplinas, dependendo do tanto de horas que você tem para estudar e foca nelas. Esquece as outras disciplinas por enquanto. Foca nessas 4, 5 que você escolheu. E à medida que o estudo for evoluindo, aí você vai acrescentando mais disciplinas. A comparação também é uma das causas da procrastinação. A gente vive se comparando com as outras pessoas e na maioria das vezes a gente perde. Já repararam isso? Pois é. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu não contava para as pessoas que eu estava estudando. Principalmente depois que eu escolhi a área fiscal. Sabe por quê? Porque
porque eu tinha vergonha. Eu não me achava inteligente, eu me comparava com as outras pessoas, eu não me achava nem um pouco inteligente. E eu ficava imaginando o que as pessoas iam falar de mim. Eu ficava imaginando as pessoas falando assim, gente, a Juliana surtou, né? Quem que ela acha que é para passar num concurso da Receita Federal? E aí, então, eu me lembrava daquelas pessoas que eu conhecia, algumas de grupos, né, da internet, que eram formados já em direito, em contabilidade, em boas universidades, que já estavam estudando há muito tempo, que já tinham feito uns 10 concursos para fiscal. Essas pessoas, elas tinham dúvidas e eu não sabia nem que matéria que era aquela. Eu não tinha dúvida porque eu não sabia nem o que era aquilo que elas estavam perguntando. E aí eu lembrava dessas pessoas e eu falava, gente, se essas pessoas não conseguem passar, eu não vou passar nunca. Sabe, eu falava, meu Deus, aonde eu fui me enfiar? Sabe, eu não posso ficar tantos anos assim estudando porque eu não tenho dinheiro para me manter. Isso, gente, isso é péssimo. Sabe, e a gente tem que começar a usar a comparação a nosso favor. E aí eu comecei a buscar, depois que eu saquei essa, eu comecei a buscar na internet história de pessoas que eram parecidas comigo. Sabe, que estavam enfrentando as mesmas situações que eu. Pessoas que eram formadas em odonto, em jornalismo, sabe, que não tinham nada a ver, que tinham filhos, sabe, que tinham vindo de baixo mesmo, de escola pública, e que mesmo assim conseguiram superar tudo isso e tinham vencido. Então a minha sugestão para vocês é essa, sabe, usem a comparação a favor de vocês. Busquem na internet histórias de pessoas que têm as mesmas condições de vocês, ou às vezes até pior, que embora tenham essas condições, embora tenham enfrentado esses obstáculos, mesmo assim elas venceram. Eu te garanto que a internet está repleta dessas histórias.